Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência, né? Inteligência ou raciocínio, né? Vamos tratar aqui como a mesma coisa. Eu gostaria de falar um pouquinho, né? Dessa vez, eu geralmente já pulo para o atual, né? Mas dessa vez, como é um termo que foi muito estudado no passado, é interessante a gente ter um olhar histórico, né? Como que ele foi avançando, né, ao longo do tempo, né? Então, basicamente, gente, a gente tem o surgimento desse termo, né, frente a uma necessidade educacional, certo? Então, o que basicamente fez surgir esse termo, né, do jeito que a gente conhece hoje? Basicamente é um termo que vem dos primeiros testes, né? Claro que eu já tinha o entendimento do que era inteligência antes, né? Mas o que ajudou a formar esse termo como ele é hoje foi a construção dos testes, né? E os testes de inteligência, eles vieram como uma resposta, né, à necessidade de identificar aqueles alunos que tinham mais dificuldade na sala de aula. A ideia era o quê? Né? Será que a gente pode, de repente, no começo do ano, aplicar uma prova que vai prever quais alunos que vão ter dificuldade lá no meio do ano, quais que vão ter facilidade, né? Essa é a ideia, né? Porque você veja, o conteúdo não foi dado ainda, né? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para saber que, putz, esse aluno aqui, o bicho ele vai entender facinho, né? Esse aqui é importante eu dar uma atenção maior para ele, porque senão talvez ele não consiga acompanhar muito bem. Com isso daí surgiram, né, os primeiros testes de inteligência. E esses primeiros testes, eles tinham uma base voltada àquela ideia de idade, sabe, tem a idade cronológica, né, e uma ideia de idade mental. Não sei quem já ouviu falar disso. Idade mental? Alguém? Levanta a mão aí. Alguém aí? Então, é um termo que antigamente era muito usado, né? Hoje em dia já não é tão usado, porque não faz tanto sentido assim. Mas qual que é a ideia, né? A pessoa ter um funcionamento compatível, né, com aquela idade. Então, digamos assim, de repente eu tenho 30 anos, né, sei lá, mas o meu desempenho no teste, né, é o que seria esperado para uma pessoa de 15 anos, aquela idade mental de 15 anos, né? Essa é a ideia, né? E os primeiros resultados, né, o primeiro teste QI, ele identificou isso, né, essa divergência entre a sua idade cronológica e essa idade mental. Por que isso não faz tanto sentido, né? Pensa, eu tenho 30 anos, né? Então, mesmo que o meu funcionamento, né, de acordo com o teste, seja compatível com 15, não faz sentido dizer que, então, todas as minhas experiências, né, a minha adaptação social, né, minha forma de interagir com o mundo, tudo isso é compatível com os 15 anos, né? Então, hoje em dia não se usa mais essa ideia de idade mental, né? E os testes, então, eles foram se desenvolvendo, né, para terem um olhar, né, em relação à variação estatística, né? Então, hoje em dia, você tem os testes de QI, todos eles, né, baseados nessa ideia, né? O quão distante da média você está, né? Pensando a média da onde? Né? A média da sua população, né? Mais ou menos isso aí, né? Beleza? E qual que é a ideia fundamental aqui, né, gente? A ideia é que você tem um fator
G, né, que seja associado, né, ao desempenho das pessoas. O que é esse fator G? É o fator Gabriel Souza Andrade? Né? Não, eu que inventei. Né? É o fator geral. Né? O que seria isso? É como se fosse uma média do seu funcionamento geral. Né? E assim que é isso basicamente que os testes de inteligência tentam medir. Né? A sua capacidade geral. Né? Então, a ideia por trás é mais ou menos o seguinte, né? Vocês podem pensar que... Vamos pensar um exemplo, né? Vamos pensar um exemplo. Pense que uma pessoa... Vocês têm que avaliar... Digamos que você tem um médico que faz aquelas avaliações de radiografia do seu lado, né? Ele está ali do seu lado, né? E você tem um monte de pessoas aleatórias, algumas machucadas, outras não, na sua frente. Né? Aí você faz uma medida num membro aleatório de uma pessoa. Você vê que o braço esquerdo da pessoa está quebrado. Né? Você pegou ela aleatoriamente. O que é mais provável? Né? Eu achar uma outra fratura no corpo dessa pessoa que já tem o braço quebrado, ou uma fratura, né, numa pessoa aleatória. Né? O que vocês acham? Oi? Isso, a pessoa que já está com o braço quebrado, né? Porque, putz, se ela já está com o braço quebrado, ela provavelmente tomou uma cacetada ali, né? Às vezes passou por um acidente, ou se moveu numa briga, alguma coisa aconteceu, né? Que ela quebrou o braço. Se ela quebrou o braço, tem uma chance dela ter quebrado também o pulso, ter quebrado a mão, ter quebrado o ombro, ter quebrado a perna, alguma outra coisa, né? Então é mais ou menos isso. Então, em psicologia, as funções, elas têm essa característica também. Embora a correlação não seja muito forte, digamos assim, você tem pessoas que, como a gente falou, dos vários tipos de memória, função executiva, tem gente que tem uma inibição muito boa e uma flexibilidade muito ruim, né? Tem gente que tem a memória verbal muito boa, tem gente que tem a memória não verbal muito ruim, né? Mas geralmente, a pessoa que é muito boa em uma, ela tem uma chance maior de ser muito boa na outra também. E vice-versa, né? Se a pessoa tem uma dificuldade muito grande em uma, estatisticamente ela está mais propensa a ter uma dificuldade na outra. Porque as funções neuropsicológicas, elas são correlacionadas. Não é uma correlação perfeita, né? Lógico que não. Todo mundo tem seus pontos positivos e negativos. Mas geralmente segue mais ou menos uma onda, né? Isso que norteou essa ideia do fator geral, né? Então a inteligência seria o quê? Como se fosse a média das suas funções. Né? Esse conceito ele foi sendo operacionalizado no decorrer do último século, né? Até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é mais fácil de enxergar essa visão que eu estou propondo, né, do que lá no começo. Então lá no começo, pessoal, como que funcionava? Né? Você tinha basicamente um teste, né? Não sei se vocês já viram, né, algum lugar. Deixa eu só ligar aqui, porque... Aliás, eu acho que eu não avisei aqui para vocês, né? Eu não me lembro agora se eu avisei ou não, né? Mas a minha esposa, ela tá grávida, né? Ela tá de 37 semanas, né? Então eu tenho que ficar de olho aqui, porque a qualquer momento eu posso ter que sair correndo aqui, né? Para ir com ela pro hospital, né? E eventualmente aí, né, a gente vai ter que tirar uma semaninha de folga aí, né? Que eu vou tirar a minha licença, né? A não ser, né, que, claro, né? Como a licença é só 5 dias corridos, né? Se ela nascer numa quarta-feira, né, arrisca nem... Eu nem falto, né? Eu nem pequenininha, né, licença paternidade. Mas então, imagino que vocês já tenham visto alguma coisa parecida, né? Ó, pensa o seguinte.
funcionam os testes de inteligência mais antigos. E até hoje a gente usa esse modelo, né? A gente tem a ideia das matrizes, né? Como que funcionam as matrizes? Você veja, você tem um padrão aqui, um conjunto. E você tem que identificar qual que vai preencher, né, esse espaço. Você veja que aqui eu tenho o triângulo pequeno e o triângulo grande. Aqui eu tenho a bolinha pequena e a bolinha grande. Então, de certa forma, né, eu posso ver que as formas que estão aqui desse lado, elas vêm para cá, elas aumentam, né? Então, é um padrão que eu tenho que inferir. E como que isso acontece, né? Geralmente excluindo algum desses pedaços. Então, você pode tirar esse pedaço aqui, por exemplo, né? E dá para a pessoa várias opções, né? Dá para a pessoa várias opções, né? Por exemplo, qual dessas 5 aqui que encaixam aqui, né? Então a pessoa tem que dar uma olhada ali no padrão e inferir ali o qual que estaria faltando, né? É mais ou menos isso. Isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Eu posso mostrar para vocês ali no final da aula o exemplo de um teste, né, que já não está mais válido, né, no Brasil, que eu tenho aqui para fins de uso em pesquisa, né, para vocês darem uma olhada, né, como que é. Opa, beleza? Tá bom. Isso daqui, ele resolveu, né, muitos dos problemas que eram colocados lá naquela época, né. Realmente, né, você tinha aqui uma capacidade preditiva do funcionamento escolar, né? Então, as pessoas que iam muito bem no teste de inteligência, elas tinham a tendência a ir melhor nas provas, a entender melhor a matéria, né? Mais ou menos isso na escola, né? Mas você veja que isso aqui ficou meio insuficiente, né? Não é algo assim que, digamos assim, claro que você vai ter uma relação disso com o funcionamento geral, né? Só que a gente pode até pensar uma metáfora aqui, né? Mais uma comparação, né? Pense que vocês querem saber qual o tamanho médio da folha de uma árvore. Vocês querem saber o tamanho médio da folha, né? Beleza. Aí vocês vão lá e tiram uma folha dessa árvore. Não, beleza, né? Tipo, vocês têm uma folha ali, é um exemplar do ideal que você quer entender, que é o tamanho da folha. Se você medir uma folha, você vai ter mais informação do que você tinha antes. Você vai conseguir ter mais ou menos uma estimativa. Olha, essa folha tem desse tamanho. Então as outras devem ser mais ou menos desse tamanho aqui também, né? Só que na verdade, né, às vezes a folha é maior, às vezes é menor. Depende da altura que ela está na árvore, da exposição ao sol. Depende se ela ainda está crescendo ou não, se ela está próxima de cair ou não, né? Tem tantas coisas que podem influenciar. Então, e se eu pegar duas folhas? Digamos que eu pego uma folha aqui do lado da árvore e uma folha lá do outro lado, né? Aí eu posso fazer uma média do tamanho dessa folha e eu posso dizer que aquilo é a estimativa do tamanho médio das folhas daquela árvore, né? Faz um pouco mais de sentido, né? E, estatisticamente falando, a gente pode dizer... Vou ligar aqui meu telefone. A gente pode dizer, né, que quanto mais folhas eu pegar, né, mais próximo eu vou estar do tamanho real das folhas daquela árvore. Para eu conseguir ter acesso ao tamanho real, apenas se eu conseguisse pegar todas as folhas da árvore para medir, né? Se eu arrancasse todas e medisse e tirasse uma média, aí eu ia ter a média real, né? Mas isso ia dar muito trabalho, né? Ia levar muito tempo.
Não ia fazer muito sentido, né? Então, o ideal é eu tirar algumas folhas dessa árvore para eu poder avaliar. E, similarmente, aqui na avaliação de inteligência, você foi tendo essa noção, né? De que, legal, pô, o teste aqui de matrizes, né? A resposta certa é essa daqui, né? Como a gente já tinha visto. Pô, legal, né? É um bom teste, né? Ele funciona mesmo, né? Tem 1 milhão de versões por aí. Eu posso escrever aqui algumas delas, né? No VISC você usa no VAIS, você usa no VASI, você usa no Raven, tem o Shipley, tem 1 milhão, né, de testes que usam essa ideia aqui das matrizes. Né? Tá certo? Mas, pô, dá para colocar alguma outra coisa, né? Então, aos poucos você foi tendo uma ideia um pouco diferente. Você foi avançando um pouco aqui o conceito e complicando ele um pouco mais. Então, de certa forma, você tem aqui o G, né? Só que dessa vez entendido como, né, gerador de 2 fatores. Né? Então não é como se eu tivesse 2 inteligências, né? Mas é como se a minha inteligência se expressasse de formas diferentes. Que vai depender muito do meu contexto, do meu gosto, das minhas habilidades pessoais, né? O que você exercita mais, enfim. Então ela vai se expressar de formas diferentes. Por exemplo, por meio da inteligência fluida, né? E a verbal, né? A verbal, que antigamente a gente chamava de cristalizada. Cristalizada. Não sei se já viram essa diferença lá em Ciclo da Vida? Ciclo da Vida 2, de repente? Não? Vocês tiveram no Ciclo 2? Sim. Olha, Ciclo 1? Ciclo 2 vai ter ou não vai ter? Mudou a grade, né? Agora virou Psicologia do Desenvolvimento, né? Mas eu acho que é Psicologia do Desenvolvimento da Adolescência, alguma coisa assim. E da adultez, é isso aí. Beleza. Então, eu vou dar uma explicação aqui para vocês, tá, gente? O que seria a inteligência fluida? Seria basicamente a sua capacidade, né? Lembrando, né, que o G seria a sua capacidade cognitiva geral, né? Então, o que seria o GF, né, inteligência fluida? Seria a sua capacidade, né, de resolver problemas e identificar padrões, né? Beleza. Mais ou menos isso. Está associado ao quê? A sua capacidade de aprender coisas novas. Aprender coisas novas. A cristalizada é o quê? É a sua capacidade verbal. Né? É a sua capacidade de usar o conhecimento que você já tem. Sua capacidade de, por exemplo, articulação verbal, né? De entender um conceito filosófico, né? De entender a relação entre conceitos diferentes, né? Mais ou menos isso. Então aqui a gente tem a inteligência cristalizada, né? Também podemos chamar de inteligência ou raciocínio não verbal e verbal, né? Tem outros nomes também, mas depois a gente chega lá, beleza? Daí você começou a ter um teste de inteligência verbal e um subteste, né, perdão, de inteligência verbal, e esse daqui, né, um de inteligência não verbal. Para você ver depois, né, como que ele qual que era a média, mais ou menos. Né? Beleza, melhor, né? Melhor, né? É perfeito, né? Não é, né? Mas um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, tá bom. Aos poucos, isso aqui foi ficando cada vez mais complicado, né? Você tem o modelo do VASI, né? Que é um teste
teste de inteligência que atualmente é usado. Inclusive esse daqui também é usado, tá, gente? A gente tem o APM Rave, né? Ele é validado, né? Ele é exclusivo para psicólogos aqui no Brasil. E ele é basicamente tudo aqui. Quantos que você acerta, né? Tipo assim, pô, professor, mas é meio limitado, né? Com certeza, né? Mas se eu estou usando para pesquisa, às vezes eu tenho 10 minutos para testar a inteligência de alguém. Eu não consigo fazer uma bateria extensa, assim. É mais uma estimativa, assim, né? Então eu tolero uma margem de erro maior em prol de um teste mais rápido, né? Mais ou menos isso. Então, como que funciona o vazio? Que é uma escala, uma das escalas Wechsler, né? Ele é o irmão mais novo aqui do Wisk e do Weiss, né? Você tem basicamente aqui o G, né? Que é o raciocínio geral. Você tem aqui, né? O inteligência fluida, que eles chamam de o QI de execução, né? QI de execução, mas é a mesma coisa, né? Aí você tem aqui o GC, né? Que é o QI-V, que é o QI verbal, tá certo? Só que para cada um desses dois, você tem dois testes que medem, né? Olha só, que interessante. Então, você veja que isso melhora um pouco a minha explicação, né? Agora eu tenho 4 folhas para calcular a média do tamanho das folhas da árvore, né? Em vez de ter... claro, esses aqui Opa, perdão. Esses aqui são gerados por esse, né? Isso. Eu errei a direção aqui das flechas, tá? Essas flechinhas parecem arbitrárias, né? Só que elas têm uma modelagem estatística por trás, né? Esses fatores eles são identificados e corroborados, né, por meio de análise estatística, né? Então a gente pode pensar que cada flechinha é uma equação, em que isso daqui está associado com isso, está associado com isso, né? Dessa forma, né? Então tá bom. Como que são esses subtestes aqui do vazio? A gente tem o matrizes, né? Que ele está aqui no não verbal. E a gente tem também os cubos, né? Eu queria ter trazido hoje, mas eu estou meio devagar, eu só pensei quando eu estava vindo para cá. Peço desculpas aí, quem sabe na próxima, né? Eu consigo lembrar de trazer. Eu não fui atender também, então eu não mexi com eles essa semana, eu estou doente, né? Eu acabei não trazendo, mas na próxima, ou no máximo até o final da disciplina, eu trago, para vocês verem. Mas você tem basicamente vários cubos que eles têm cores diferentes, né? E você precisa fazer desenhos usando esses cubos em um limite de tempo, né? Esses desenhos você precisa fazer montando os cubos de certa forma, né? O mais rápido que você puder. Isso daí seria associado, né, à inteligência não verbal. Como que a gente sabe, né? Putz, por que é isso daí e não fazer malabares, né? Por que não é quem encosta mais longe, né? Por quê? Parece tão arbitrário, né? Por que não é, sei lá, quem consegue jogar os giros mais longe? Basicamente porque esses são os testes, né, que conseguiram se manter preditivos quando você tem as análises estatísticas, né? Então, esses testes estão aí porque foi identificado estatisticamente, né, que eles são previstos pelo fator da inteligência não verbal, né, e que isso é associado a um fator geral, né, que também vai estar associado à inteligência cristalizada. E esse resultado todo, ele vai ser capaz de prever várias coisas, inclusive aquilo que era
a previsão, a demanda inicial desses testes, né, que é o desempenho acadêmico. Né? Você tem muitas habilidades que são diferentes disso aqui, né? Mas a ideia dos testes de inteligência é isso, né? A inteligência a gente pode até ler dessa forma, como inteligência em contextos acadêmicos. Inteligência em contextos escolares, né? Mais ou menos isso que se propõe a medir. Né? E pensando nas medidas psicológicas, né, é o melhor preditor que a gente tem do desempenho acadêmico. É o que mais vai estar associado, né, ao desempenho futuro. Então, é por isso que são esses testes e não qualquer outro. Né? E aqui, pessoal, na inteligência verbal, a gente tem 2 subtestes. Né? Um deles, deixa eu contar aqui os cubos. Um deles aqui a gente tem um teste vocabulário. Como são esses testes de vocabulário? Eles exigem da pessoa, basicamente, a definição de conceitos que ela conhece, provavelmente, mas que ela nunca precisou definir. Né? Mais ou menos isso. Então, qual que é a ideia aqui? Né? É você exigir da pessoa uma abstração verbal. Ela explicar, por meio de palavras, o que significa algo que ela conhece. Por exemplo, o que é, vamos pensar aqui, o que significa um animal de estimação? Né? Não sei se alguém aí se arrisca. Animal que foi domesticado. Animal que foi domesticado. Familiar, isso. O que mais? Que animal de estimação? Quem mais? Quem mais? Vai ser mais difícil, não, hein? Só tá com vergonha, né? Então, gente, a ideia é ver o quanto a pessoa consegue descrever. Pensa, a pessoa poderia responder: é tipo um cachorro. Né? Ou seja, a pessoa recorreu ao exemplo. Quando a pessoa recorre ao exemplo, dá pra ver que ela sabe o que é. Ela sabe o que é. Só que ela não definiu. Ela só deu um exemplo. Né? É tipo um cachorro, um gatinho bonitinho. Né? Não tá errado, né? Não tá, mas também não tá bem certo. Então você tem uma gradação. A pessoa pode ou ganhar nota 0, né? Então, até mais. Já volto daqui a pouco. Ganhar nota 0, ou a pessoa ganha meio ponto, ou a pessoa ganha ponto completo, né? Mais ou menos isso. Então, uma resposta mais completa possível, né? Lógico que é fácil para mim porque eu vi, apliquei 1 milhão de vezes, eu tenho manual em casa, sabe? Mas poderia ser um animal que é nosso amigo, né? Que a gente tem um laço com ele, que é nosso companheiro, que ele vive em casa e ele é domesticado. Né? Essa seria uma resposta bem completa. Se fosse, é um cachorrinho bonitinho, né? É tipo um cachorro, né? Não é uma resposta muito completa, né? Mais ou menos isso. E vai ficando mais difícil, né? Nesses testes, até a ordem da aplicação, ela depende da dificuldade. Quanto mais difícil for a questão, ou seja, quanto mais pessoas erram aquela questão, mais ela vai sendo jogada para frente. Né? Então, nos últimos, a gente tem alguns mais difíceis. Por exemplo, o que significa intermitente? Né? O que significa panaceia? Né? O que significa... deixa eu ver se eu tenho o nome. Imponente. Né? Mais ou menos isso. Daí você vai vendo como que a pessoa vai conseguindo se virar. Né?
A ideia no final é que seja difícil mesmo, para conseguir identificar aquelas pessoas que vão ter um raciocínio verbal muito bom, daquelas que estão na média, daquelas que estão um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo, aquelas que estão abaixo, né? O instrumento ele é bom quando ele tem essa gradação, né? Mais ou menos isso. Então esse aqui seria o teste de vocabulário. E a gente tem outro também, que é o semelhanças, né? Como que funciona o semelhanças, né, do vazio? Pegando o exemplo, né, do vazio. Basicamente, você pergunta o que tem em comum entre duas coisas. Por exemplo, né? É mais ou menos uma ideia de identificar categorias, né? As mais simples são, por exemplo, o que tem em comum vermelho e azul? Então, o que tem em comum? Perfeito, é isso aí, são cores. Né? São cores. Aí você vai seguindo, vai ficando mais complicado. Né? Aí vai entrando, né? O que tem em comum guerra e paz? Né? São estados de convivência entre dois povos. O que tem em comum capitalismo e socialismo? São regimes de organização econômica de um estado. Né? O que tem em comum, né? Vai ficando cada vez mais difícil, né? Essa é a ideia, né? Mas esses testes, né, eles foram identificados, né, estatisticamente como associados a essa capacidade, né, do raciocínio verbal. Beleza? Tá bom? E, já que vocês ouviram isso em ciclo 2, eu acho que é relevante eu apontar algumas coisas acerca aqui do raciocínio verbal e não verbal. Se a gente for pensar, gente, aqui a partir do... Vamos pensar que aqui, quanto mais alto, maior o nível, né, de funcionamento da pessoa. Digamos assim, mais inteligente é a pessoa. Nesse sentido aqui. E vamos pensar que aqui, né, é a idade da pessoa, né? A idade da pessoa, tá certo? Uma questão interessante é que você tem uma variação diferente, né, no quanto que você usa cada um desses tipos, né, de raciocínio durante a vida. Quando você nasce, você não nasce como... como é que o pessoal brincava antigamente, né? Como é que é uma bola de carne, né? Você não nasce como uma bola de carne, você já nasce fazendo várias coisas, né? Quem tem bebê aí de convívio já sabe, né? Então já nasce um pouquinho, mas é muito pouco, né? Aí você vai desenvolvendo, né? Digamos que aqui a gente esteja falando dos 20 anos, né? Vai desenvolvendo, né? E daí você vai mantendo uma certa... um certo padrão, né? E até que você começa a ter um lento declínio no decorrer da sua vida. Até que você morre, daí não tem inteligência nenhuma, né? Daí morreu, né? Beleza. Tá certo. Então, pensando aqui na inteligência não verbal, né? O ápice, né, a gente pode dizer, do funcionamento, ou seja, quando as pessoas vão ter os melhores resultados nos testes, né? Elas vão ter mais facilidade, né, para poder aprender coisas novas, para elas poderem identificar padrões, diferenças e tudo mais. Vai ser ali entre os 20 e os 30 e poucos, né, mais ou menos. Né? Para depois começar a cair lentamente, né, até o fim da vida. Contudo, a inteligência verbal ela tem um funcionamento diferente. Né? Quando você nasce, aí sim, aí você nasce com zero, né? Nasce falando nada, né? Beleza. Aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo. Você vai aprendendo, 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 estabiliza, aí depois morreu, né, também, né?
Então, o que você tem aqui? Você, como vocês podem ver, tem uma certa variação aqui, né? Entre qual que você depende mais. Uma criança que está adquirindo as duas, né? Até o momento ali que ela é um adolescente, um jovem adulto, né? O que acontece? Ela vai depender muito mais das capacidades não verbais. Então vai ser muito mais importante para ela a capacidade de aprender coisas novas, identificar padrões novos, né? Fazer coisas diferentes do que ela usar o conhecimento que ela já tem. Né? Então ela não vai precisar articular tanto conhecimento que ela já tem, porque ela ainda não tem tanto conhecimento assim, porque ela tem muito potencial. Né? Porém, a partir ali dos 30 e poucos, né? Até lá pelos 50, 60, né? Não, que antes, né? Uns 45, né? Pelo menos. 45, 50, né? Você vai tendo um aumento, né? Nas suas capacidades verbais, né? Então, tem um período da vida, né? Que geralmente é a segunda metade da sua vida, se você de velhice, né? Que você vai depender mais das habilidades que você já desenvolveu do que das suas habilidades novas. Isso não significa que você não pode aprender coisas novas, de forma alguma, né? Mas que no seu funcionamento diário vai ser mais importante aquilo que você já sabe do que aquilo que você está aprendendo, né? Por conta disso, né, gente? A gente tem aqui nessa faixa, mais ou menos, né? Que seria o auge do funcionamento não verbal. A gente tem basicamente o período ali em que os atletas, né, vão ter mais vantagem. Inclusive os atletas que não têm exatamente aquela dependência da questão física, né? Por exemplo, pilotos de Fórmula 1, chega um momento que eles não, né, que eles se aposentam, né? Geralmente você tem que praticar desde muito cedo, né? E o auge ali, digamos assim, das capacidades, né? De você ter um tempo de reação muito rápido, você conseguir resolver ali, por exemplo, como é que eu vou ultrapassar essa camada? Eu acho que eu vou fazer mais ou menos assim, né? Você conseguir bolar essa solução rápida e implementar ela, né? Isso vai depender mais do raciocínio não verbal. Então, vocês podem reparar, né, que embora tenha exceções, geralmente, né, os mais jovens vão ter vantagem nesse ano. Ao mesmo tempo, por exemplo, pilotos, né, também, pilotos de caça, né, etc. Ao mesmo tempo, vocês podem ver, né, que daqui para cá você tem uma vantagem no raciocínio verbal, né? Pessoal, muitos blá-blá-blás aí do Mestre, por favor. Nesse momento aqui você tem uma vantagem no raciocínio verbal, né? Então o que isso significa, né? Que você vai conseguir se articular melhor. Exatamente por isso, né? Pessoal, eu acabei de falar, por favor, né? Eu pedi faz 10 segundos, por gentileza, tá? Exatamente por isso, né? Nesse intervalo aqui de tempo, em que você tem o ápice, né, do desenvolvimento do raciocínio verbal, mais ou menos aqui até um pouquinho mais para frente, né? Na verdade, aqui entre os 45 entre os 35, na verdade, e os 55, 60, mais ou menos, né? Aqui que você tem o ápice da produtividade de pessoas que trabalham em áreas que têm uma demanda verbal muito grande. Por exemplo, escritores, poetas, digamos assim. Se você precisa muito articular as informações verbalmente, você vai ter uma vantagem, né, produzindo nessa área. Você vai conseguir fazer isso melhor do que você fazia com 20 anos. Né?
E tem até estudos que mostram isso, que claro, você tem exceções, né? Tem muitas exceções, né? Mas você tem uma maior prevalência, né, de obras que viram best-sellers, assim, né? Aquela obra-prima da pessoa, né? Geralmente é aquela que ela escreve nesse período da vida. Geralmente ela já passou muito tempo escrevendo outras coisas, foi aprendendo, né? E é aqui que ela vai conseguir fazer melhor, né? Mais ou menos isso. Então, períodos diferentes da vida, habilidades diferentes, né? Potencialidades e dificuldades diferentes. Beleza? Se alguém tem dúvidas, comentários... Boa? Então tá bom. Deixa eu apagar aqui. E como que é hoje em dia, né? Hoje em dia, pessoal, você tem uma ampliação do conceito de inteligência, né? Então, você começou a considerar outras coisas como sendo relativas, né, à inteligência, né? Para além do raciocínio fluido e cristalizado, né? Pessoal, por gentileza, né? Como eu estou doente, a minha capacidade de manter a concentração é pior também. Então, infelizmente, eu preciso ficar mais chato aí com isso. Tá, então, deixa eu seguir aqui. Então, estava falando como teve uma ampliação, né? Então, vamos pensar aqui o G. Vamos pensar a partir do exemplo do VISC, né? Como que o VISC, que é o teste mais popular, o teste psicológico mais conhecido, né? Tem até muito neurologista, muito pedagogo, né? E eles chegam no psicólogo, né? Isso aí é uma coisa que o psicólogo fica irritado, geralmente, né? A gente tem que ficar educando eles, né? Quer deixar um neuropsicólogo irritado, um avaliador assim, irritado? Ele pergunta, você faz aplicação de VISC? Né? Isso aí acontece bastante, né? Mas a avaliação psicológica não se resume só a VISC, né? Por isso que é um pouco irritante ficar ouvindo isso, né? Mas muitas vezes acaba vindo, né? Esse tipo de pergunta, né? Você aplica VISC, né? É mais ou menos isso. Então, qual que é a ideia? Você tem aqui o G, né? Aliás, só para vocês não esquecerem, né? As baterias Vest, né? Elas têm duas versões que são dessas grandes, né? Tem o VISC e tem o VARS. Para vocês lembrarem qual que é, só vocês usarem esse macete aqui, tá? Atenção, VARS. VARS é com A, de adulto. VARS, beleza? VISC é com I, de infância. Infância, VISC, né? Porque eu lembro quando eu estava na graduação, a primeira vez que eu vi, eu nunca lembrava qual que é qual. Eu decorei esse macete, né? Igual aquele do crocodilo, né? Na matemática, o crocodilo come do lado que é maior, né? Beleza. Mas então vamos para o que interessa, né? Então, você tem, né, no VISC o G fluido, né? Embora ele tenha um outro nome aqui, ele vem com o nome de índice de organização perceptual. Beleza? Índice de organização perceptual. Porque, tipo assim, para você identificar qual fator que é qual, é matemática, né? Mas para você dar o nome para ele, você dá o nome que você quiser, né? Então, por isso que tem essa diferença nos nomes. Só que, na verdade, ele é muito parecido com o vazio. Inclusive, o cubos e o matrizes, ele tem aqui também, dentro desse conceito aqui. Você tem aqui o G cristalizado, né?
que no VISC eles chamam de índice de compreensão verbal, tá certo? E aqui você tem duas adições, né? Coisas que foram consideradas ao longo de mais de 100 anos de estudos dentro da área da inteligência, que olha, essas coisas aqui elas fazem sentido a gente incluir. Elas aumentam o grau de predição do desempenho acadêmico, né? Então a gente tem o índice de memória operacional, memória operacional é aquela que vocês já viram lá em funções executivas, né? Índice de memória operacional. E você tem aqui o índice, né? Deixa eu colocar só os nomes aqui, né? O IOP, e aqui você tem o ICV. Né? Então esse é o índice de velocidade de processamento. Embora o nome seja esse, né, velocidade de processamento, a gente pode, daqui a pouco, né? Então, tchau, você. Então, daqui a pouco. O índice de velocidade de processamento, a gente pode dizer que é basicamente um conjunto de testes de atenção. Lembra que a gente viu lá a atenção, tem os testes de atenção? Os testes que estão aqui, eles são basicamente testes de atenção. A gente pode dizer que é a mesma coisa, basicamente, né? Então, qual que é a ideia do VISC e do VAS? Olha, né, raciocínio não verbal e verbal faz sentido. Mas, de repente, se a gente pegar mais folhas, é melhor, né? Memória operacional e atenção, a gente também usa na sala de aula. Também vai ser preditivo do meu desempenho acadêmico. Então, é legal eu saber isso daí também, né? Beleza. Isso ajudou, né? Os testes, né, a serem mais preditivos. Eles funcionam melhor por conta disso. Embora o VISC e o VASI, eles sejam... O resultado geralmente dá muito parecido, né? Geralmente é muito similar, salvo algumas exceções. A não ser quando você tem uma divergência muito grande ali a partir daquelas medidas, né? E uma outra coisa que o VISC trouxe foi trazer várias medidas para cada um desses, né? Então você tem um total de 10 medidas. 10 medidas. Que vão estar associadas a cada um desses aqui, né? Opa. Opa. Beleza? Eu acho que não faz sentido a gente falar de todos os testes aqui, porque vocês vão aprender a aplicar e interpretar o VISC, provavelmente lá com a Maia, na disciplina de avaliação psicológica 1. Né? Eu não sei se é esse nome ainda, que mudou a grade, né? Mas vocês entendem a ideia, né? Então aqui a gente tem o modelo do VISC, beleza? Então é como se fosse a inteligência se manifestando de 4 formas diferentes, né? E essas 4 formas são medidas por 10 diferentes subtestes, né? Mais ou menos isso. Então aqui, a ideia é o quê? Né? Que putz, eu tenho 10 folhas, né? 10 folhas, eu tenho uma média perfeita do tamanho das folhas médias da árvore? Tem uma média perfeita da árvore? Não, exatamente, né? Se o VISC tivesse 30 subtestes, ele seria mais preditivo, né? Ele seria mais preditivo. Só que a gente tem que equilibrar sempre, né? Digamos assim, a acurácia dos testes com a
razoabilidade deles, né? Pensa, o VISC geralmente já leva 3 sessões para aplicar. Uma avaliação não pode ser só o VISC, então você tem que fazer outras coisas também, né? Então, é uma coisa que já tem um custo elevado e que já vai levar uns 3 meses para você fazer uma avaliação psicológica, né? Uma avaliação neuropsicológica. Se o VISC tivesse 30 subtestes, ele seria melhor. Seria um teste melhor. Mas aí, pensa, ia levar de repente 4, 5 meses para eu terminar a avaliação dessa criança, né? Até eu terminar a avaliação, putz, aí já passou quase metade do ano, né? É difícil de fazer a avaliação escolar que ela precisa. Então, a ideia é que 10 foi considerado o suficiente. Quem sabe futuramente a gente não tenha testes maiores, né? Com a possibilidade de fazer os testes em casa, que tem uma coisa que está surgindo agora com os softwares, né, sendo desenvolvidos. Tem muitos testes psicológicos que você faz em casa. Você manda o link para o paciente abre no computador dele, faz o teste lá, você recebe por e-mail o resultado, né? Se for assim, né, pode só você mandar um monte de link lá para ele, ele faz o tempo dele, né? E de repente pode ser possível futuramente fazer testes mais amplos, né? Quem sabe, né? Vamos ver. Quem sabe vocês não fazem algum aí. Então é isso, né? Então tá bom. E a gente poderia falar também um pouco, né, sobre o porquê, né, usar testes de inteligência. Muitas vezes eles ajudam a gente a ter um insight acerca do funcionamento da pessoa. Por exemplo, crianças com TDAH, né? Tem um certo padrão que eu espero no VISC para crianças com TDAH. A gente não pode dizer que, nossa, batata, se deu isso, então é aquilo e pronto. De forma alguma, né? Muitas vezes não é bem assim. Só que geralmente, né, a criança com TDAH, ela vai ter mais dificuldade. Ela vai ter geralmente uma dificuldade, né, nos índices de memória operacional e no índice de velocidade de processamento. O principal de velocidade de processamento, né, que faz sentido, porque é um teste de atenção, né? Crianças com autismo, né, geralmente elas vão ter uma dificuldade aqui no índice de memória operacional e no índice de organização perceptual, né? É sempre assim, gente? É lógico que não, né? O ser humano é complexo, né? Ele varia pra caramba, né? Mas é um indicativo, é uma pista, né? Ele aponta para essa direção, né? E é uma coisa que permite também que você identifique as potencialidades, as dificuldades das pessoas, né? Tem um transtorno neuropsicológico que a gente poderia falar também, que o nome dele é o transtorno de aprendizagem não verbal. Deixa eu escrever aqui. TANV. Então, do que se trata o transtorno de aprendizagem não verbal, gente? Basicamente, é quando uma pessoa tem uma dificuldade muito grande em assimilar conteúdos não verbais. Ela entende bem quando está escrito, mas quando ela vai aprender pela observação, pela imitação, ou ela vai ter que olhar um modelo, por exemplo, ela tem que ler um mapa, interpretar um gráfico, interpretar uma figura muito complicada, um mapa mental, ela pode se embananar, né? Inclusive tem uma relação com a memória, né? Pessoas que têm esse transtorno, geralmente a memória não verbal, ela vai estar abaixo da média, enquanto a memória verbal vai estar preservada, né? O que isso me fala sobre a pessoa, gente? Olha, essa pessoa, ela vai aprender muito melhor se a coisa estiver escrita, né? Assim eu consigo passar instruções melhores, né, para essa pessoa estudar. E até mesmo para a instituição de ensino.
né? Uma coisa que se pode passar para uma pessoa que tem esse transtorno é, olha, na hora de ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, sempre seja redundante do ponto de vista verbal, né? Sempre seja redundante do ponto de vista verbal. Digamos que a pessoa está querendo aprender, ela gosta muito de carpintaria, né? Mas ela tem esse transtorno. Não vai funcionar você chegar e você falar, ó, e agora você faz assim, ó, tá vendo? Né? Não vai funcionar muito bem. Você precisa falar, ó, agora então você vai pegar o martelo, você levanta, né? Aí você segura, coloca a sua mão aqui para ter um suporte bom, para a tábua não cair, ao mesmo tempo que você dê uma distância de segurança para você não martelar a sua própria mão. Aí você pega o martelo e vai na direção do prego, né? Se você explica, a pessoa entende. Se a pessoa só vê, ela não vai saber direito como fazer. É uma coisa que a gente consegue identificar com esse tipo de teste, né? Isso pode mudar a vida da pessoa, né? Ela pode começar a aprender do jeito que ela consegue aprender, né? Basicamente isso. Então a gente pode falar aqui do TANV, né? No TANV a gente tem, geralmente, o índice de organização perceptual bastante baixo, né? Mas não é um pouquinho abaixo, geralmente é bastante baixo, né? E os outros preservados, né? Mais ou menos isso. Os testes também podem ajudar a gente a entender como está o funcionamento do idoso. Por exemplo, a gente falou um pouco sobre a degeneração frontotemporal, né? A degeneração frontotemporal ela vai estar associada a prejuízos, né, no raciocínio. Geralmente, né, você pode esperar, né, tanto dependendo da variante, né, mas você pode esperar um prejuízo na inteligência, né, em geral. Mas especialmente na parte verbal, se for a variante linguística, né, e especialmente, né, na velocidade de processamento e na organização perceptual, se for a variante comportamental. Então são formas de você ter um conhecimento melhor acerca do seu paciente, né? Uma outra coisa é você identificar também questões como prognóstico, né? Antigamente você tinha uma crença, né, que a inteligência não mudava, né? Não sei quem já viu isso, né? Que a pessoa nasce com o QI, daí fica com o mesmo, etc, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tem uma parte que é genética, né? Que não tem muito o que fazer, né? Mas mesmo com a parte genética, né, o ambiente ele faz toda a diferença. A gente pode dizer que é muito difícil de dizer qual que é mais importante, né? Se é a genética ou o ambiente, mas com certeza o ambiente é muito importante. Uma coisa que está associada a um desenvolvimento, né, dessas capacidades que a gente falou hoje é a educação formal, né? Então vocês estarem aqui, vocês estão literalmente ficando mais inteligentes, né? Olha só. De certa forma, vocês estarem se forçando a entender neuropsicologia, entender Freud, Lacan, Jung, etc., né? Vocês acabam desafiando o próprio cérebro de vocês a ser um pouco melhor, né? Para você conseguir acompanhar. Né? Porque do jeito que você entrou aqui, você ainda não é tão capaz assim de entender quanto do jeito que você vai sair. A ideia é que frente a essa exposição, a não ser que você já tenha muito estudo, outra graduação, coisa assim, né? Muita experiência de estudar antes, né? Mas geralmente o processo de estudar, né, é um processo que você vai estar construindo o funcionamento do seu cérebro, né? Bem interessante. Tem várias outras coisas que contribuem, né, para que você tenha melhores resultados, né? Por exemplo, desde a gestação a gente tem fatores associados a isso, né? A nutrição durante a gestação é importante, né? Tem alguns
algumas medidas que a gente poderia ter e não tem, né, em saúde pública, que poderiam gerar um desempenho melhor, né, escolar, né, nas crianças daqui uns 15 anos, né, mas que a gente acaba não fazendo. Por exemplo, suplementação com ácido fólico, com iodo, né? A gente sabe que essas coisas ajudam, né, no desenvolvimento da criança. A criança ter bastante contato com a linguagem, por exemplo, os pais tentarem estimular bastante, conversarem com a criança, não deixar só a criança trancada no quarto, né? Cantarem, brincarem com a criança. Né? Essas são coisas que estimulam a criança a ter um desenvolvimento melhor. Né? Enfim, são diversos fatores, né, que podem contribuir com o desenvolvimento, né, neuropsicológico. E, pensando nos extremos, né, gente, a gente poderia falar um pouco também, né, sobre o déficit intelectual, né, e as altas habilidades, né, ou superdotação. Né. E pensar o que isso significa em relação à distribuição, né. Se a gente for pensar, né, não sei se vocês tiveram alguma aula que envolveu. Você verifica. Não sei se você sabe o que é uma curva normal. Sim, não? Quem sabe o que é? Não? Então, pessoal, uma curva normal é basicamente uma distribuição, né? É uma forma de distribuição do jeito que as coisas são. Né? Então, se a gente for pensar a altura, como se fosse o seguinte, né? Vamos pensar que a média da população é 1,75, sei lá. Né? Em média, as pessoas têm 1,75. Né? A maioria das pessoas vai estar meio aqui, né? Vai estar aqui, entre 1,65, sei lá, e 1, se bem que está mais para 1,70, né? Vamos pensar 1,60 e 1,80, né? Algumas poucas pessoas, né, vão estar aqui no 1,50 ou no 1,90, né? Tá certo? Vai ser raro encontrar alguém com 2 metros de altura, né? Ou alguém com 1,40 ou menos, né? É difícil de encontrar, né? Até tem, mas é difícil, né? 2,10 metros, nossa, é muito raro, né? Muito, muito raro. Ao mesmo tempo que 1,30 é talvez tão quanto raro, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Então, se cada pessoa que tem uma certa altura, eu vou colocando aqui um quadradinho, você vai ver mais ou menos que você tem essa distribuição em forma de sino, né? Em que a maioria fica mais ou menos perto da média, né? É igual na academia, né? Não sei quem vai para a academia, né? Os maromba aí do Trontão, né? Quando você vai ver a distribuição dos pesos ali, né? Você consegue ver mais ou menos, né? Pelas marcas, aí se vocês forem prestar atenção, né? Claro, aí o aparelho tem que ser velho, né? Se for novo, não vai aparecer, né? Mas a maioria vai levantar ali, sei lá, 20 quilos, né? 20 quilos. Aí, tem gente que levanta 10, né? Mas é menos gente, né? Tem gente que levanta 30, mas é menos gente. Poucos vão levantar 5, né? Alguns vão levantar 35, né? Aí, menos que isso, vai levantar 40, né? E tal, sei lá, né? A maioria vai levantar uma quantidade mais ou menos ali de peso, né? Não vai nem levantar no máximo nem no mínimo. Né? É mais ou menos assim que funciona. Essa distribuição ela não ocorre em relação a tudo na natureza. Você tem muita variação. Né? Uma diferença que a gente pode falar é em relação à distribuição do alcoolismo, né? Pensa na distribuição do alcoolismo, né?
o alcoolismo não é uma distribuição normal, né? Como que funciona? A gente tem aqui, digamos assim, uma quantidade tal de pessoas aqui que não bebe nada, né? Uma quantidade aqui assim, podemos dizer, que não bebe nada. E daí você tem uma quantidade que bebe um pouquinho mais que bebe um tantinho, né? E daí tem aqui mais ou menos a mesma quantidade de gente que bebe um pouquinho mais, né? E a frequência vai diminuindo, né? Ao ponto que aquela pessoa que toma 1 litro de cachaça por dia, ela é rara, né? É muito mais gente que não bebe nada do que gente que bebe 1 litro de cachaça por dia. Então você veja que a distribuição ela é assim. Ela não é um sino, né? Ela é, ainda bem, né? Já pensou se a pessoa em média fosse alcoólatra, né? Se o outro fosse mais ou menos. Mas não é. Então, as pessoas em média não bebem muito, né? Em média não bebem muito. E muitas pessoas não bebem nada. Mas algumas poucas pessoas bebem bastante, né? Mais ou menos essa é a ideia. A distribuição de riqueza, por exemplo. Quem que tem, digamos assim, riqueza em economia é o seguinte, né? Você ter, digamos assim, o dinheiro na conta não vale, né? É só o dinheiro que está em bens, ou em empresa, ou em carro, ou em terreno, né? Então a gente tem uma situação que muitas pessoas não têm nada, né? E daí algumas pessoas têm bastante, né? É mais ou menos assim, né? Muitas pessoas até têm uns trocados no banco, tá? Mas tem empresa, terreno, assim, né? Geralmente é para poucos, né? Então, a distribuição de riqueza no mundo, ela não é normal. Não é uma distribuição normal, né? Em que a maioria tem mais ou menos, né? Não é mais ou menos assim. Então, vamos pensar agora as capacidades cognitivas, né? Quando a gente pensa as capacidades cognitivas, elas vão ter uma distribuição normal, né? Em que o que vai acontecer, né, gente? Você vai ter algumas poucas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, algumas poucas pessoas que vão ter uma facilidade muito grande, e a maioria que vai estar aqui na média, né? E qual que é a média do QI, né? A média, por definição, é sempre 100, né? Então a média do QI é 100, independente de onde você vai. Por quê? Porque você tem que comparar com a população, né? Então, você vai na Inglaterra, o QI, a média é 100. Vai no Japão, o QI, a média é 100. Né? Vai no Brasil, a média é 100. Mas é 100 por quê? Né? 100 é literalmente a definição da média da população. Né? A gente pode entender um teste de QI brasileiro, né? Como 100, né? É a média do desempenho no teste de pessoas aqui no Brasil. Né? Mais ou menos isso. E a gente tem aqui o desvio padrão, que é o quanto as pessoas costumam desviar da média. Né? Nos testes de inteligência, geralmente você usa ele fixado em... Nossa, estou viajando aqui, desculpa. Pelo menos posso falar que eu estou doente, né? Tem esse ninguém para jogar, né? O desvio padrão no teste é fixado também, assim como a média ele é fixado em 15. Então 15 é o desvio padrão, em qualquer lugar do mundo. Mas, claro que dependendo das características regionais. Então, a gente pode dizer que a maioria das pessoas vai estar aqui entre o 90, né? Seria uma classificação média, né? 90 até 110. Putz, a pessoa está na média, né? A pessoa está na média. A pessoa um pouquinho abaixo disso, ela pode estar um pouquinho abaixo da média, ou um pouquinho acima da média, mas a maioria vai estar por aqui. Né? É importante a gente pensar uma coisa também, né? Que os testes, eles servem para a gente observar muito a diferença populacional. Né? Então, para você identificar que, nossa, essa pessoa tem uma dificuldade ou tem uma facilidade, exige-se que ela tenha uma divergência grande da média. Né? Então,
digamos assim, você e seu amigo fazem um teste, né? Aí você fica com 100, o seu amigo fica com 101, aí ele, eu sou mais inteligente que você, seu cavalo, né? Olha, eu fico com um ponto a mais, né? Não é assim que funciona, né? Tem estudos até que mostram que se você oferecer uma quantia em dinheiro para a pessoa, tem estudo que fez isso, né? Dentro de escola, muitos estudos, né? Eles chegaram, né, para a molecada, falou, é o seguinte, cara, toma aqui, ó, $30, né? É seu. Desde que você tire um resultado melhor do que o seu amigo. Daí, nossa, aí o cara pensa, não, eu vou me esforçar aqui, né? Aí ele dava o melhor dele no teste, e geralmente a pessoa que tinha a recompensa financeira, ela tirava até uns 10, 15 pontos a mais, né? Olha que interessante, né? Então você veja que uma diferença aqui, assim, de 10 pontos, não é uma coisa tão relevante assim, né? É um negócio que poderia, se tivesse dado um dinheiro para a pessoa, ela teria tido um desempenho melhor, né? Mas quando eles começam a ficar muito distante da média, né? Vamos pensar aqui no 70, né? No 130, aí a gente consegue ter uma inferência um pouco melhor acerca da pessoa, né? Um transtorno que a gente pode identificar usando o teste é o déficit intelectual, né? Esse transtorno está associado a muito estigma, né? Então, ele já mudou de nome muitas vezes. Sempre que muda de nome, né, a piazada, né, fica sabendo e começa a usar como uma forma pejorativa, né? Então, para vocês terem ideia, né, da onde que vem o nome idiota, né? Antigamente era um termo médico, né? Mas as pessoas começaram a usar de forma pejorativa e acabou se vendo a necessidade de mudar, atualizar um pouco os termos médicos, né? Aí eles mudaram para retardado, né? E aos poucos foi mudando, até que hoje a gente chegou no déficit intelectual, né? Ainda bem que não tem, eu nunca vi ninguém fazendo troça desse nome, né? Porque é uma condição muito séria, que impacta muito, né, a vida da pessoa que possui, né? Mas, basicamente, né, o que ela está associada, né? Há um déficit na inteligência que é tão intenso que a pessoa acaba perdendo muito em autonomia. Um critério tradicional para diagnosticar é o QI abaixo de 70. Né? Só que hoje em dia a gente não se fixa tanto assim. Você não pode só aplicar um teste e a pessoa tem isso. Isso não existe mais, né, gente? Mas é um indicador muito forte a pessoa ter o QI abaixo de 70. Né? E que seria o quê? Né? 2 desvios padrão, né? A pessoa está bastante abaixo. Né? Seria coisa de 1, 2, 3% das pessoas teriam esse resultado. E além disso, hoje em dia, né, a gente entende que além disso, a pessoa tem que ter um prejuízo na autonomia. Essa pessoa, se a pessoa ela vive sozinha, cuida das suas contas, né? Toma banho, faz comida, né? Limpa a casa, cuida dos cachorros, trabalha, né? Mesmo que a pessoa tire um resultado abaixo disso, eu não posso dizer que ela tem um déficit intelectual, porque ela tem a autonomia preservada. Então esse é um critério que foi um avanço ainda no decorrer do tempo, né? E similarmente a gente tem aqui das altas habilidades, né? Os superdotados. Antigamente você tinha o critério de 130. Nossa, a pessoa ficou acima de 130. 2 desvios padrão acima da média. Né? Que é coisa ali dos 1, 2% das pessoas que têm esse resultado. Né? Tchau. 1, 2% das pessoas que têm esse resultado. Então a pessoa tem altas habilidades. Né? A gente pode dizer que é uma medida muito importante e indispensável para a gente fazer uma avaliação em altas habilidades. Né? Não dá para fazer a avaliação sem usar um teste. Porém, você tem hoje uma ideia de que para a pessoa ter esse diagnóstico, né, ou ela precisa estar bastante acima mesmo, né, ou, né, ela precisa ter habilidades específicas que são bastante desenvolvidas. E ela tem um interesse por ideias muito grande. Né? Então, a gente tem uma visão que a pessoa que é muito criativa, é muito interessada em aprender, né? Que é muito
vamos assim, habilidosa em uma ou mais áreas, mesmo que ela tenha um QI ali a partir de 120, né, a gente pode classificar também como altas habilidades, né? Mas um dos critérios que permanece é que a inteligência fique acima da média, né? Só que não é mais exigido, né, que fique no 130, né? Mais ou menos isso. E um ponto que é importante de colocar, né, que é importante de falar, né, que por conta do tema, muitos devem estar pensando nisso, alguns, pelo menos não sei quem conhece, né, aquela teoria das inteligências múltiplas, não sei o que lá, né, basicamente, né, um ponto importante, né, para se colocar, né, é que o termo inteligência dessa forma, né, ele, digamos assim, foi se construindo um consenso ao longo de mais de 100 anos de pesquisa. Né? E quando você traz um novo conceito com o mesmo nome, não significa que você está falando da mesma coisa. Né? Então a ideia das inteligências múltiplas, né, na verdade, é como se a gente estivesse falando comparando quiabo com kiwi. Né? São coisas totalmente diferentes. Né? Eu acho que o nome mais apropriado, né, para a teoria das inteligências múltiplas seria habilidades múltiplas. Né? A pessoa pode ter habilidades múltiplas. Mas inteligência, né, por definição, ela é uma questão geral. Né? Ela tende a ser uma coisa integradora, não uma questão que se divide em várias caixinhas. Né? Além do conceito de inteligência que é usado, né, pelos testes modernos, né, tem uma validade muito significativa, tanto no sentido de prever resultados futuros, né, quanto de prever o desempenho acadêmico. E é para isso que eles foram feitos. E eu acho que um adendo só que eu poderia fazer, né, acho que não vai dar tempo de fazer atividade hoje. O pessoal do YouTube acho que vai querer me ouvir no 2x, né? Falando meio devagar, né? Faz parte. Mas é que tem alternativas que têm uma base estatística sólida, né? E que tem uma boa previsão do desempenho acadêmico, né? Que eles fogem desse modelo aqui que a gente falou do VISC. Né? Uma delas, que eu posso mencionar hoje, é o teste SOM-R. Né? É um teste que eu pretendo usar aí no meu doutorado. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa exatamente para tentar identificar quais são os preditores, né, do desempenho cognitivo em crianças de 2 anos. Né? Olha só, 2 anos. E o teste ele pode medir criança a partir de 2 anos e meio. Né? Então, como que funciona esse teste? Né? Ele tem um foco muito grande na aprendizagem. Eu acho que no nível conceitual ele faz até mais sentido do que o próprio VISC, né? Apesar de ser menos usado. Porque ele não... o VISC, né? Digamos assim, se você erra uma alternativa, a pessoa só passa por próximo, né? Mas o SOM-R, se você erra, o aplicador tenta construir com você a resposta certa, para você entender o porquê que você errou, qual que é a resposta certa e por que é a resposta certa. Então você veja que é um instrumento que ele tem um foco muito maior na aprendizagem. Né? Olha só, é bem diferente, né? E esse foco maior na aprendizagem faz muito sentido se a gente tem como objetivo medir o desempenho acadêmico, né? Que é o que o teste QI se propõe a medir no início. Desde o início, né? Então, como que funciona o SOM-R? Uma vantagem e limitação, né? De repente podia ter uma outra versão dele, né? Que envolvesse também elementos verbais, é que ele foi feito para ser não verbal. Então é um teste completamente não verbal. Eu posso pegar uma criança autista que não fala uma palavra, eu aplico o teste sem problema nenhum. Eu posso pegar um imigrante haitiano, por exemplo, que não fala uma palavra de português, ou venezuelano, que seja,
eu posso explicar o mesmo teste e conseguir ter um entendimento do funcionamento dele. Né? Porque eu não vou ter... as instruções, elas são todas não verbais. Né? O teste inteiro, na mesma hora que você vai explicar a instrução, você explica mostrando. Né? Você não explica falando. Um ponto negativo, né, que a gente falou ali, são as pessoas com TAND, né, ou transtornos similares. Putz, se o teste todo depende dessa parte não verbal, de repente o que a pessoa é boa mesmo é a questão verbal, né? E daí o teste não vai estar pegando, mas aí ninguém é perfeito também. Daí a história nunca termina, né? Daí cabe vocês aí, de repente, um dia fazerem ou encontrarem uma coisa melhor. Mas o som é uma alternativa boa aí para quem pretende avaliar com essa ênfase na questão da aprendizagem, né? Da capacidade de aprender. E ele tem basicamente 4 subtestes, né? A versão brasileira. E ele está associado a 2 construtos diferentes, né? Que a gente tem, né, o G virando a execução, né? E o raciocínio. Então, o que no VISC aqui a gente tem aquele negócio de montar as coisas, montar a pecinha e identificar padrões, o som R ele separa, né? Você tem os de identificar padrões e você tem os de montar e organizar, né? Basicamente isso, né? Mas eles têm esse foco não verbal. Alguma dúvida, comentários, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Claro, A questão dos testes, eu queria saber como que diferencia do adulto com a criança. Por exemplo, uma criança com TEA, né, é muito fácil de identificar, né, TH e tal. Aí, tipo, como se for uma pessoa adulta, né, que desenvolveu melhor, né, a atenção, essas coisas, como que identifica daí na questão dos testes? Como que é um cálculo específico? como que faz para avaliar, por exemplo, transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, tipo, autismo, TDAH? Então, esse é um trabalho que ele tem que ser integrador, né? Você não pode olhar apenas para o teste, mas você tem... você precisa, de certa forma, fazer inferências acerca do desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, como que era a pessoa quando ela era criança? Será que ela já tinha essas dificuldades? Ou não? E na vida adulta? Né? Ela começou as dificuldades ali? Ou foi se intensificando? Ou ela foi aprendendo a lidar melhor? Então eu tenho que ver muito como que a pessoa se relacionou com essas dificuldades ao longo da vida. Por exemplo, uma questão que vem muito para mim nas avaliações, que se a dificuldade surgiu na vida adulta, né, pode ser, tem transtornos que às vezes é difícil separar, por exemplo, se é do desenvolvimento ou da personalidade, né? Por exemplo, será que é autismo ou é transtorno de personalidade evitativo? Ou é um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo? Né? Às vezes a resposta está, se começou na infância ou começou ali na vida adulta? Né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perguntar para a pessoa, conversar bastante com ela. Eu tenho que buscar informantes. Se a pessoa tem psi, eu vou falar com o psi da pessoa, pergunto, e aí o fulano falou da infância dele e tal. Lógico, com autorização do fulano, né? Quando possível, quando tem vivos, né, falar com os pais é importante, né, para ver, nossa, o fulaninho teve atraso no desenvolvimento da linguagem, é um grande marcador do autismo, né? Ah não, o fulaninho falou a primeira palavra com 2 anos e pouco, né? Opa, é autismo com certeza? Não sei, mas né, é um indicador forte, né? É um indicador forte. A pessoa começou a falar com 2 anos e ela não estava muito bem com os colegas, né? Não conseguiu fazer amigos ali na infância, né? A gente teve que mudar de colégio várias vezes porque não conseguia formar grupos ali com os colegas, né? Tudo mais. Opa, né? São indícios, né, de que a pessoa pode ter um transtorno. E daí eu preciso fazer a avaliação do momento, hoje, né? Para ver se ela tem o perfil neuropsicológico, né? Porque se ela tem o histórico e não tem o perfil, de repente pode ser outra coisa também, né? Enfim, você tem que ter um olhar
Você tem que usar os testes, é claro. Só que não existe um teste que vai te dizer a pessoa tem autismo, a pessoa tem TDAH. É mais a sua interpretação do todo, né? De várias fontes de informação que vai gerar em você a síntese do que você viu, né? A conclusão. Beleza? Mais alguém, gente? Até mesmo com teste de QI, né? Por exemplo, eu tive um paciente que fez cirurgia cerebral. Eu comecei a avaliar ele mais ou menos uns 6 meses depois da cirurgia cerebral. Então eu tinha que avaliar mais ou menos o quanto de prejuízo que ele tinha tido da cirurgia. Mas eu não tinha feito teste antes da cirurgia. Eu não tinha o resultado dele antes. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que inferir no olhômetro a partir dos relatos, né? O que? Da mãe, né? Do pai, da escola, né? Como que ele era, né? E avaliar quando que isso me diz alguma coisa. Mais alguém? Mais alguém? Professor, eu tenho uma dúvida. Quando que a gente vai poder comer pão de queijo? Né? Agora, gente, podem ir, fiquem à vontade. Obrigado pela atenção.